Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula de Teologia Paulina, estamos de volta e você aí e nós aqui, você está no seu nosso ponto teológico, seja muito bem-vindo, principalmente você que está chegando agora, né? Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério. Nós estamos aqui nessa série, já tem mais de ano já, né? Falando sobre a Teologia Paulina, nós usamos como livro-texto o livro sobre a teologia do apóstolo Paulo de Timdão, né? Nós usamos esse livro-texto. Eu estou na página 141 e nós temos lido e comentado, trocado figurinhas aqui, juntos crescendo aí no conhecimento teológico e bíblico, tá certo? E peço a você para ajudar, né, o canal. Não tem um youtuber que não faça isso, né, cara? A gente depende, precisa de vocês, né? Então não tem como, né? Tem gente que acha ruim quando a gente pede like, compartilha, pede para ajudar. São pessoas realmente que não entendem, né? Que não entendem essa dinâmica de ligar uma câmera, de gravar e contar com a ajuda das pessoas que assistem e consomem nosso conteúdo. Geralmente quem critica, né, os críticos que vêm aqui, dizem assim, primeiros 5 minutos é encher linguiça, né? Geralmente não são inscritos no canal. Quem gosta, né, do canal não faz isso. Pelo contrário, ele ajuda. Ele não faz comentários perversos, né? E para ser bloqueado, né? Enfim, então peço a você que gosta do canal, você que tem sido edificado e abençoado, peço a você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos grupinhos do WhatsApp, Facebook. Eu sei que o Facebook respira por aparelhos, mas mesmo assim compartilhar e vir para os grupos de Telegram, WhatsApp, que ainda estão bem ativos, né? As pessoas usam muito, para ajudar a engajar o canal, para outras pessoas conhecerem também o canal. Se você é novo no canal aqui, não esquece de dar o like, não esquece de fazer seu comentário, nem para dizer assim, bom dia, paz, pastor, que ajuda também o YouTube a entender que o vídeo é importante para ele notificar outras pessoas também. Outra coisa que eu peço a você, dá uma olhadinha na nossa playlist, talvez você ainda não tenha se dado o trabalho de olhar perdão, a playlist tem outras séries de vídeos, Teologia para Iniciante, 86 videoaulas ainda, totalmente gratuitos, né? Série de vídeos falando sobre teologia pentecostal, uma série de vídeos, curso de história da teologia, outra série de vídeos, né? Prolegômenos, 15 videoaulas usando quadro branco, falando sobre a visão contemporânea, um panorama do Novo Testamento. Tem muita coisa boa, né? Que ainda a gente fornece gratuitamente. Não sei se no futuro, somente os futuros membros, se eu vou abrir canal de membros, por enquanto não. Por isso eu peço a você, abençoe o nosso canal, se torne nosso apoiador para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui embaixo nos comentários. Apoia-se. A partir de R$10 você vai estar abençoando o nosso canal. Era ano passado R$5, é novo ano, né? Agora a gente precisa bater essa meta, então R$5 demora muito. Então quem quiser participar, se você deseja participar e estando no nosso grupo do WhatsApp, a gente bater na meta, vamos começar a sortear livro de teologia para vocês que se tornarem nossos apoiadores. A partir de R$10, aqui o link na descrição. Quer estudar teologia? Temos um parceiro, né? Teologia Pentecostal. Um parceiro que está conosco, é a Faculdade Teológica, né, Internacional das Assembleias de Deus. Cursos EAD com direito a histórico, certificado, vários cursos teológicos. Você não vai pagar mensalidade, pagamento único. Você parcela no cartão, pagamento único, acabou. Você não está preso ali a mensalidade. Cursos excelentes, já está mais de 10 anos no mercado. Básico, médio, bacharel. Não quero fazer bacharel, quero fazer só básico. Amém. Já fiz básico, quero fazer médio. Ok. Quero fazer bacharel. Ok. Já fiz bacharel, quero fazer mestrado. Tem mestrado. Já fiz o mestrado, quero fazer pós. Tem pós. Né? Tem doutorado e tem pós-doutorado. Então tem muita coisa boa aí. Se inscreva e abençoe o nosso canal. Tá certo? Tá. A descrição do curso de teologia, os links estão na descrição do canal, não nos comentários. Nos comentários não. Na descrição do canal. Você vai lá, você vai ver o currículo e o valor de cada curso. Tá certo? Comprando o curso, você vai abençoar o canal, óbvio. Tá certo? Então vamos lá. Estou aqui com a obra do Timdão, Teologia do Apóstolo Paulo. Estou na página 141. Lá embaixo, no último parágrafo, que diz o seguinte. Aliás, ele vem falando sobre a visão de Paulo sobre o pecado, sobre a morte, tá? Muito interessante, vamos lá. Poderes celestes. O que eram os poderes celestes que Paulo via ameaçarem os crentes?
é conveniente que primeiro esclareçamos os termos que ele efetivamente usou. À parte, as referências indicadas no parágrafo 2, 3, há numerosas passagens nas cartas paulinas, onde são listadas diversos desses poderes. Somente 2 apareceram nas cartas incontroversas de Romanos, né? Incontrovérsia, que é Romanos 8, verso 38 e 39, 1 Coríntios 15, 24. Porém, nas outras listas, quando ele fala em controvérsias, são cartas que a academia, que os teólogos não têm dúvida que Paulo escreveu. Sim, meu nobre, não se escandalize, não se espante. Para a academia, Paulo não escreveu Efésios, Paulo não escreveu Colossenses, Paulo não escreveu as pastorais, 1, 2 Timóteo, Tito, não. Para a academia, quem teria escrito essas obras teriam sido discípulos, né, de Paulo, crentes da segunda geração. Então, para a academia, cartas incontroversas, ou seja, as cartas consideradas autênticas, de fato, que Paulo teria escrito, são Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, 4 cartas. Então ele diz aqui que nas cartas incontroversas, ou seja, consideradas autênticas pela academia, somente Romanos 8 e 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo fala sobre esses poderes celestiais. Poderes celestiais no sentido de hierarquia angelical, seja maligna ou benigna, né? Porém, nas outras listas, em Colossenses e Efésios, há coincidência suficiente com termos e ideias de outras passagens de Paulo, que podemos incluir estas listas posteriores, sem receio de qualquer deturpação das ideias do próprio Paulo. Estou convencido, diz Vidal, de que nem a morte, nem a vida, ou melhor, ele está citando aqui, né? Romanos 8, aliás. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma das passagens mais lindas, né, no Novo Testamento. Aí ele cita aqui na íntegra, 1 Coríntios 15, 24. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino de Deus a Deus Pai, depois de ter destruído todo principado, toda autoridade, todo poder. Principado, autoridade e poder. 1 Coríntios 15, 24. Aí ele cita Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e autoridades. 4 grupos hierárquicos, né? 4 tipos de poderes celestiais. Ele cita Efésios também 1, 20, 21. Deus ressuscitou o Cristo entre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos céus, acima de qualquer principado, autoridade, poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, verso 20 e 21. É importante ler os versículos para a gente poder ir comentando, tendo familiarizado, relembrado os textos, né? E por fim ele cita Efésios capítulo 6, 12, um dos mais conhecidos, pois o nosso combate não é contra o sangue, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as religiões celestiais. Outras traduções dizem potestades ao invés de autoridades, né? Aí o Dimidal diz, em todo caso, Paulo parece ter tido claramente em mente poderes celestes subordinados a Deus e a seu Cristo, com o poder de intervir entre Deus e sua criação, e hostis aos seus objetivos e ao seu povo. Então, tem toda uma série de termos, né? No grego, que eu não vou entrar aqui, que ele coloca aqui nas referências, toda uma série de nomes, de termos no grego, que para Paulo parece-nos que ele classifica também, tanto como seres malignos. Existe uma classe, por exemplo, de seres malignos, chamado principados ou autoridades, tanto no que diz respeito a anjos caídos, quanto também com diz respeito a anjos de Deus, né, mensageiros que permaneceram fiéis, né, não acompanharam os outros demônios na queda. Então Paulo traz essas classificações, termos como tronos, né, tronos, autoridade, né, que é o termo exousia. E ele não deixa, pessoal, assim, os estudiosos não entram em acordo por qual seria a maior hierarquia, qual estaria em primeiro lugar. Pelo fato dele citar, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, verso 16, primeiramente tronos, depois soberanias, depois principado e autoridade, será que necessariamente estaria colocando aqui uma ordem hierárquica? Então, os estudiosos não chegam a um consenso, né? Não chegam a um consenso. Ele não define assim, ele não
dar detalhes do tipo assim, muito bem, essas são as classes a classe hierárquica entre os anjos malignos. O mais poderoso é o principado, o segundo é esse. Não. Ele coloca ali uma lista, não dando a entender necessariamente que ele estivesse colocando em ordem de poder, quem tem mais ou menos poder. Né? Os termos mais comuns são archai e exousia. Archai, principados e autoridades. Né? A palavra exousia, né, significa autoridade também, às vezes é traduzido por poder, né? E arcai, o próprio termo arqué significa primeiro, né? Arcai, arque, né? O principal, principados, arcai, principados. Muitos poderão, até mesmo por conta do étimo, da etimologia da palavra, achar que, por exemplo, arcai seria a classe de seres celestiais, né? No contexto tanto maligno quanto dos anjos fiéis a Deus, seria o mais poderoso. Mas ele vai falar também sobre exousiai, aqueles que têm autoridade. Autoridade sobre quem? Sobre os arcai, sobre os principados. Por isso não tem como você cravar, né? Tem como você ser dogmático. Tem gente que tem essa curiosidade, né? Qual é o mais poderoso? A sequência completa das referências confirma seu status de poderes supramundanos. Romanos 8:38 também fala de angeloi, anjos, obviamente também considerados agentes do céu, ou intermediários entre os céus e a terra. Como a afirmação é que eles não podem intervir entre Deus e seu povo, presumivelmente se trata de anjos hostis, angeloi. Sim, quando a gente fala aqui no nosso contexto, né, no nosso dia a dia, no Brasil, na nossa língua portuguesa, a gente fala de anjo, o que você imagina? Imediatamente você pensa no anjo de Deus, né? A palavra angelos significa mensageiro. Você pensa no mensageiro de Deus, só que existe angelos, anjos, mensageiros satânicos também. Quando Paulo fala em 2 Coríntios, né, um mensageiro, né, de Satanás foi enviado para me esbofetear. Um mensageiro, um anjo. Então o termo anjo, angelos, a gente tem que sempre lembrar que o Novo Testamento foi escrito no grego. Dependendo do contexto, ele pode se referir a anjo mau ou anjo bom, mensageiro bom ou mau. Então o Jim Dow entende que Romanos 8:38, quando ele fala sobre angeloi, anjos, ele estaria se referindo aos anjos hostis, aos anjos maus. 3 listas acrescentam dinamis, poderes, outro termo familiar na literatura grega e bíblica, outra hierarquia, outra classe de anjos, o mensageiro chamado de dinamis, os poderes. Vimos aqui os archai, exousiai, dinamis. Outro termo familiar na literatura grega e bíblica. Como o 1 Coríntios 15:24 tem em vista o domínio de Cristo e a destruição de todo principado, de toda autoridade, de todo poder, deve tratar-se novamente de um poder hostil a Deus. Então ele cita aqui mais uma vez 1 Coríntios 15:24, no termo se referindo a poder, os poderes, também ele entende que esteja se referindo a demônios. O aspecto mais intrigante da lista de Romanos 8:38 é a referência nem à altura nem à profundeza. Os termos provavelmente são astronômicos. Olha só. Ipsoma, altura, denota o apogeu dos planetas, o ponto mais alto no céu atingido pelo corpo celeste. É interessante, né, esse tipo de interpretação, porque ele está interpretando aqui ao pé da letra, né? Altura. Quando você vai consultar os comentários, principalmente de teor mais devocional, né, mais púlpito, né, mais pastoral, você percebe que a interpretação é outra, né? Ou seja, a questão da altura, o amor de Deus, nada vai nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade. Aí a interpretação geralmente é poética, não entra essas questões de altura no sentido de termos astronômicos, não entra essa questão.
certo? Ele bota aqui batos, profundeza, não é a antítese normal de ipsoma, mas usualmente denota o espaço abaixo do horizonte do qual surgem as estrelas. O grande problema do hermeneuta, você exegeta, tá vendo aqui os termos no grego, né? Se você pegar o pé da letra, você vai interpretar como se Paulo estivesse falando em termos astronômicos, né? Altura, profundidade. Mas geralmente a hermenêutica, quando você vai falar sobre o amor de Deus, esse trecho de Romanos capítulo 8, que tem uma pegada bastante poética, você é fortemente inclinado a fazer uma hermenêutica também denotando metáforas. Nem a largura, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá se separar do amor de Deus. Ou seja, você pegar esses termos e fazer uma hermenêutica bem poética, bem metafórica, descartando aí a interpretação ao pé da letra que a exegese te daria. Estaria falando de termos astronômicos, ainda que seja os termos que ele esteja se referindo a termos astronômicos, mas a aplicação geralmente só vai ter mais sentido para o ouvinte, para a pessoa que está te ouvindo no ensinamento, numa pregação, se for usado metaforicamente. Essa que é a verdade. E diz mais aqui, mesmo assim, porém não está muito longe a ideia de que os corpos celestes podem influenciar a conduta humana, ou pelo menos a ideia de que as forças que influenciam os planetas e as estrelas também podem influenciar o destino humano. Isso aí seria um conceito que Paulo conhecia das pessoas, né, dos indivíduos pagãos que seguiam a astrologia, né? Qual é o conceito filosófico religioso que entende que os planetas e o universo influenciam, as estrelas influenciam a vida do ser humano, o destino humano, a astrologia. Isso a Bíblia condena, não é isso? Tudo bem. Ele continua. A lista de Romanos 8, 38 e 39 de poderes potencialmente ameaçadores começa com morte e vida. Que morte é bem concebida como poder hostil se tornará evidente mais adiante. Mas aqui o par provavelmente apenas denota toda a condição humana concebível. Nada pode separar o crente do amor de Deus. Provavelmente a mesma coisa se aplica a presente e futuro. Nenhuma eventualidade concebível pode separar o crente do amor de Deus. Nada criado, nem qualquer outra criatura. Isso significa nada. É o texto de Romanos 8,38, né? Nem presente, nem futuro pode nos separar do amor de Deus, né? Essa tríade, né? Passado, presente e futuro é muito filosófica, né? Bem, o passado pode te separar do amor de Deus? Pergunta. Você de repente responderia, não, porque o passado ficou para trás, o passado é passado. Será? Exemplo. Se você é uma pessoa que se detém, está presa ao seu passado, o passado pode sim te separar do amor de Deus. Se você está preso a questões que ficaram para trás, de 10, 15, 20 anos atrás, se você mantiver, por exemplo, vou ser mais prático, se o seu coração permanecer magoado por conta de uma ofensa que alguém te fez há 10 anos atrás, 5 anos atrás, pois é, o passado pode te separar do amor de Deus. Entendeu o que eu quis dizer? O presente também é realmente ameaçador. O presente, você está vivendo o presente, né? Você está vivendo hoje, esse dia de hoje, sexta-feira, 26 de janeiro. Dependendo das circunstâncias, ele pode sim ser ameaçador. Se você estiver passando por uma grande prova, uma grande tribulação, se você não permanece fiel, apegado a Cristo, ele pode separar do amor de Deus. E o futuro? O medo do futuro causa ansiedade, o medo do futuro causa toda sorte de problemas somáticos, né? Causa preocupação, e Jesus vai dizer, não andeis ansiosos pelo que haver de comer nem de beber. Enfim, passado, presente e futuro são verdadeiras ameaças para o cristão, mas Paulo vai de maneira triunfal dizer, olha, nem o passado nem o presente, nada dessas coisas podem te separar do amor de Deus, né? Diz mais aqui, na lista de Colossenses, alguns sugeriram que tronos e soberanias são paralelos, divisíveis, referindo-se a poderes terrestres, mas isso é improvável. O que provavelmente se tem em vista é uma hierarquia de poderes celestes, com tronos no grau mais alto,
com muita probabilidade, é nesse sentido que qualquer pessoa familiarizada com a tradição apocalíptica judaico-cristã leria o termo. Assim, por exemplo, em Levi, que é uma obra apócrifa, né? Capítulo 3, verso 8, tronos são seres celestes localizados com as soberanias no sétimo céu. Né? Para a literatura apocalíptica, né? Pseudepígrafo, são escritos apócrifos, né? Apocalipse, literatura apocalíptica. São, por exemplo, no livro de Enoque, Enoque I, Enoque II, terceiro, quarto livro de Enoque. Essas obras que tem revelação, que tem anjo, né? Que tem visões do céu, do inferno, que não fazem parte do nosso cânon, são chamadas lá obras apócrifas, pseudepígrafas ou apocalípticas. Né? Nessa cultura, nesses escritos, o conceito judaico é de que o céu estava dividido em 7. Então a expressão sétimo céu, o céu estava dividido ou separado em 7 porções, 7 partes, digamos assim. Né? Então esse era o conceito, esse era o entendimento judaico. Só que quando você vai para o Novo Testamento, parece-me que Paulo recebeu uma revelação de Deus. Né? Certamente recebeu. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai falar sobre a sua visão. Ele diz assim na terceira pessoa, né? Houve um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Então a ideia ali, a interpretação mais comum, é que Paulo foi até o terceiro céu e de que o céu se compreende, portanto, não de 7 céus, como era o pensamento judaico. Então, no conceito cristão, na interpretação cristã, existem 3 céus, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro céu seria o que nós enxergamos a olho nu. Você olha para o céu, você vê o sol, as nuvens. O segundo céu seria até onde o homem consegue chegar com seus satélites, ou através de uma nave espacial. O homem foi à Lua, há quem duvide, né? Não vou entrar nessa questão aqui. E terceiro céu seria, portanto, a morada de Deus. Então Paulo teria sido arrebatado até o terceiro céu, na morada de Deus. Não há no Novo Testamento, nos escritos canônicos, qualquer ideia ou pensamento que confirme o conceito judaico de 7 céus, sétimo céu. Entendeu? É bom pontuar isso, né? O que mais que diz aqui? De maneira semelhante, o paralelo com Efésios 1:21 sugere fortemente que kriótetes, ou seja, soberanias, se refere a poderes celestes, cosmocratores, poderes cósmicos, e pneumática, forças espirituais do mal nos lugares celestes. Em Efésios 6:12 não requerem nenhum comentário. Entre os nomes mais interessantes usados para poderes celestes está Storcheia, em Gálatas e Colossenses. Paulo fala de escravidão sobre os Storcheia do mundo e adverte os Gálatas sobre a volta à escravidão aos fracos e miseráveis Storcheia. Colossenses adverte analogamente contra ser escravizado por filosofia e vã engano, segundo Storcheia, né, do mundo. E lembra aos crentes de Colossenses que eles morreram com Cristo para o Storcheia do mundo. O longo debate sobre a referência de Storcheia deve ser considerado resolvido quase certamente em favor das substâncias elementares com as quais, segundo habitualmente se pensava, era composto o cosmos. Vamos pegar Storcheia. Vou pegar aqui, para a gente lembrar aqui como foi traduzido para as nossas traduções portuguesas protestantes. Gálatas 4:3. Estou vendo aqui o Novo Testamento interlinear. Vamos lá, 4:3. Diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, sobre os elementos, elementos rudimentares do mundo,
Então, stoicheia, elementos rudimentares. Então, note, Paulo, ele faz essa tradução. Nomes interessantes usados para poder celeste está stoicheia. Ele usa em Gálatas e Colossenses, que foi traduzido para as nossas Bíblias por elementos rudimentares. E aí, elementos rudimentares, muitos entendem que Paulo está tirando de empréstimo o conceito grego, né? Quais são os elementos rudimentares do cosmos? Terra, água, ar e fogo. Isso aí são conceitos, ó, da filosofia pré-socrática. Né? O fato aqui é que essas substâncias também eram comumente divinizadas, ó, mitologizadas ou personificadas, como espíritos divinos ou divindades. Sim, verdade, principalmente os romanos, né? Philon, por exemplo, fala de 4 elementos rudimentares, stoicheia, que têm em si poderes transcendentes, e daqueles que reverenciam os elementos e os identificam com diferentes deuses. Em Gálatas 4, 3, verso 8 e 9, a escravidão ao stoicheia é equivalente à escravidão a outros deuses. Uau! Meu Deus! Entendeu, cara? Se você não estudar, tu lê esse texto de Gálatas 4, 3, passa batido. Passa batido. Não sejamos mais escravos dos rudimentos deste mundo. Passa batido. Se você não tiver com uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico profundo, o que Paulo está dizendo ali é o seguinte: vocês não devem mais ser escravos da stoicheia, dos elementos deste mundo, ou seja, terra, água, ar e fogo, que para a cultura pagã greco-romana, esses elementos representavam divindades. Vocês não vão ser mais idólatras, Paulo está falando. Vocês não vão mais adorar o Deus que representa o fogo, ao Deus que representa o ar, o Deus que representa a terra e a água. Forte, né, cara? Demais. Portanto, o quadro parece bastante claro. Paulo compartilhava da crença comum de que havia vários céus. Ele mesmo tinha experimentado uma viagem celeste até o terceiro céu. Mais relevante para o nosso caso, ele compartilhava do que também era crença comum, isto é, que os céus inferiores eram povoados por vários poderes hostis, ou que os poderes celestes hostis montavam uma espécie de barreira para impedir o acesso aos céus superiores. O paraíso estava no terceiro céu. Se isso significava que também dificultavam ou até podiam impedir o acesso a Deus, então a coisa era realmente grave. Mas o integrante é que Paulo diz muito pouco sobre os poderes celestes. As duas referências nas cartas autênticas dão a impressão de terem sido acrescentadas para impressionar. Além disso, as listas são muito variadas, visto que apenas as principais autoridades e poderes aparecem com alguma regularidade. Já tem quase 30 minutos de vídeo, eu vou parar por aqui. Muito interessante, cara. Veja, ele está falando sobre a perspectiva de Paulo sobre a humanidade, sobre pecado e morte. E para onde que o cara foi. Né? Como abre-se o leque nos estudos paulinos, para você ter uma noção, uma ideia aí. Tremendo, né? E eu fico por aqui. Deus abençoe e até a próxima aula.